Salve, irmãos e irmãs! Que alegria continuarmos refletindo na palavra de Deus. É um tempo que nos habilita a viver neste mundo de desafios, de interrogações. A palavra de Deus se torna nossa conselheira, nossa inspiração e nosso alimento. E temos caminhado no livro de Atos dos Apóstolos, escolhendo alguns momentos marcantes na história missionária da igreja. E depois chegamos a Paulo, a conversão de Paulo, compartilhamos isto. E na vida missionária de Paulo, há momentos assim que se destacam. Certamente outro pastor lendo poderia destacar, de acordo com a sua própria experiência, outro momento. Mas para mim, a segunda viagem missionária é plena de significado e ilustração que eu quero mostrar. Começa no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Vou ler do verso 36 até o capítulo 16, verso 5. Me acompanhe. Diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como é que eles passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles, Paulo e Barnabé, tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a João Marcos, navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. E aí diz o texto, capítulo 16, verso 1. Chegou também a Derbe e Listra, isso tudo Ásia Menor. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus, daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros da igreja, assim como o evangelho. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eu faço questão de ler a passagem que começa no 36, que é a retomada do ministério missionário, que começara Paulo com Barnabé, e agora, como nós vemos, parece que a primeira lição que eu tiro aqui, que vale para você e para mim, é que parece que quando nós aceitamos Jesus e nos decidimos servir o Senhor com o nosso ministério, nós não vamos mais ter problema. Deus está conosco. E esse é um grande erro, é um grande equívoco. Na medida que você toma o caminho, o rumo do Evangelho, toma a estrada estreita e aceita o desafio de fazer discípulos, você vai ter problemas. Porque Jesus advertiu que o mundo jaz no maligno. Então o inferno e as coisas do inferno se levantam contra aqueles que querem servir a Deus. Então, ser discípulo e ministrar como discípulo, alargando as fronteiras do reino de Deus, ou seja,
Quando eu penso em alargar as fronteiras, você não precisa sair de um território para o outro, necessariamente. Há aqueles que têm chamado, que vão para a África, que vão para o Nordeste, que vão para a Amazônia, não é? Mas o chamado da igreja é que todos nós somos chamados a ser discípulos e fazer discípulos. Então, a sua fronteira missionária, quem sabe, está lá na sua família. Você não tem nenhum membro da sua família que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Esse é seu desafio. Venho enfatizando isso na vida da igreja, não é? Porque muitas vezes nós achamos que o nosso foco tem que estar do outro lado do oceano. Acho que devemos orar pelas missões internacionais, com certeza. E se alguém se despertar, vamos apoiá-lo a ir para outro continente. Porém, o desafio da igreja local está na cidade, no bairro, no seu entorno. E para começo dessa leitura, melhor dizendo, para a continuação dessa leitura, nós percebemos aqui que na caminhada da igreja, pessoas podem ter opiniões diferentes, visões diferentes sobre a missão, que foi o caso de Barnabé e Paulo. Isso não faz, em havendo essa tensão e esse conflito, isso não faz nem de Barnabé nem de Paulo um discípulo menor. O faz com que cada um, de alguma maneira, vai realizar um propósito diferenciado de Deus. Creio mesmo, pelo que Deus colocou no coração de Barnabé, muito compassivo, e Paulo muito intransigente. Barnabé compassivo com Marcos, que os havia abandonado, não caminhou com eles, e Barnabé queria resgatar o jovem, queria levá-lo na missão, e Paulo disse, não, ele, como a gente diz assim, pisou na bola comigo, não levo mais, não vai na minha marcha. E aí Deus, em vez de ter só Paulo e Barnabé indo numa direção, ele acaba multiplicando por 2 o alvo da missão. Barnabé vai com Marcos e a história mostra que eles realizaram um belo ministério. E Paulo segue em direção podemos dizer, em direção a oeste, não é? Rumo dentro da Ásia Menor. E diz o texto que está em Derbe e Listras, né? E ali havia o discípulo Timóteo. E para recrutar Timóteo, Paulo tinha que habilitá-lo, porque, lembrem, Paulo iniciava a sua missão quase sempre pregando na sinagoga, porque afinal ele era um fariseu. Se convertera, mas sentia que o evangelho começava em Jerusalém, deveria começar também através das sinagogas. E Timóteo, que tinha uma parentela grega, seu pai especialmente era grego, ele não era circuncidado. Então Paulo precisava fazer dele compatível com o nível de exigência que aqueles que seriam seus interlocutores, né? Paulo sabia que ia enfrentar dificuldade, Paulo sabia da dureza do coração deles. Mas na medida do possível, quando você vai fazer missão, você precisa tentar se tornar o mais próximo da realidade daqueles para os quais você vai anunciar o evangelho. Ou seja, você precisa até às vezes transigir, porque muitas vezes nos convertemos e achamos que as pessoas ao nosso redor, na casa onde a gente vai visitar, todos têm que ter o mesmo sentimento que nós. Na verdade, isso não vai acontecer. Então, transigir, ter paciência e lembrar que nós também fomos pecadores e que tivemos que vencer etapas para chegar à maturidade que já adquirimos. Então, Paulo transige, acaba tendo que circuncidar Timóteo, e mais ainda, o texto do capítulo 16, o verso em diante, diz que a visão dele, desde o início, versículo 36 do capítulo 15, vou repetir, eu li, mas vou repetir. Voltemos agora para visitar os irmãos por toda a cidade, às quais anunciamos a palavra de Deus, para ver como passam. A visão de Paulo, como um pregador e um discipulador, era voltar às cidades da Ásia Menor, onde ele plantara a igreja, para confirmar os irmãos. Você pode dizer que isso não é um bom plano?
é um bom plano. Mas olha o que vai acontecer. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E se você tem dúvida, olha o versículo 7 do capítulo 16. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Paulo tinha planos de fazer a obra de Deus. Tinha visão missionária daquelas cidades onde ele iniciara uma igreja e pensara nos líderes, vou lá confirmá-los. Você pode dizer que isso não é um bom plano? Você não pode dizer que isso não é um bom plano. É um excelente plano. Mas olha, o Espírito Santo o impediu. Porque, meus irmãos, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Você muitas vezes está orando porque você deseja fazer tal coisa, você tem um grande desejo e pede que Deus te abençoe, mas Deus não abre a porta e você diz, onde que eu estou errado? Deus está esperando que a gente abra os olhos, abra o coração para os sonhos maiores de Deus. Foi isso que aconteceu com Paulo, não é? E aí então diz o texto, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Por que desceram a Troade? Porque Paulo já tinha passado por todas as cidades e chegando em Troade era um porto e agora ele não tinha mais para onde ir. E aí, irmãos, de vez em quando tem que cair a ficha. Não está dando fruto, não está dando resultado, aquilo que você está tentando. O que Paulo fez? Eu não sei o que você faz, mas eu sei o que Paulo fez. Diz o texto claramente, verso 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Como era a noite, podia ter sido um sonho. Mas não, o texto diz que não era um sonho, foi uma visão. E se era de noite, e certamente os seus companheiros, inclusive Timóteo, estavam dormindo, pensando assim, agora como é que o nosso líder, para onde ele vai nos levar? Chegamos aqui à beira do mar. Passamos pelas cidades todas, não houve conversão nenhuma mais, não houve nenhuma cura, ou seja, não está tendo frutos. O que Paulo foi fazer? Foi orar, foi vigiar. Certamente passou a noite em oração, altas horas da noite. O Senhor deu a ele a direção. Irmãos e irmãs, o testemunho interno do Espírito Santo e a visão de Deus é que nos leva aos melhores lugares, aos lugares mais altos. Foi assim com Paulo. E sabe o quão importante foi isso? A visão que Deus deu a Paulo foi tirá-lo da Ásia e levá-lo para a Europa. Porque a Macedônia era um dos distritos da Grécia e, portanto, a Europa. Ali ele tinha que atravessar o Estreito de Bósforo e entrar na Europa. E eu e você somos herdeiros deste testemunho e dessa obra e dessa decisão e dessa direção de Deus, porque o Evangelho chegou até nós através da Europa. Então, esta viagem missionária, essa experiência de Paulo, essa perseverança em buscar entender os desígnios de Deus para a vida dele, para a vida da igreja, foi que deu frutos que todos reconhecemos. Mas, como você vai perceber, o primeiro lugar que ele vai chegar é Filipos, não é? E lá ele vai passar por dificuldades, como a gente vai ver ainda em outro momento de meditação. Quero me alegrar com você que está sintonizado nesse momento da palavra, na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.